senhora a todos e a todas. Quero iniciar agradecendo à Defensoria Pública, especialmente na pessoa do Dr. Alan, saudar aqui a doutora Estela, que está presidindo a mesa, dizer que é uma satisfação participar do debate numa instituição que, em tempos de crise, se coloca abertamente em defesa do Estado Democrático de Direitos e dos direitos humanos, né? E destacar o tema da discussão de hoje, que transcende a ideia de uma avaliação sobre uma alteração legislativa ordinária, né? Sobre simplesmente uma mudança legislativa, mas acaba por versar sobre um ponto sensível acerca do posicionamento do Estado na regulação das políticas urbanas, no acesso a direitos e no exercício da cidadania, né? Como é conhecido por todos nós, a questão da terra, a articulação da terra, é um elemento chave para a compreensão do espaço brasileiro e todos os seus desdobramentos relativos à segregação socioespacial, à manutenção dos privilégios e à distribuição assimétrica dos direitos na cidade, né? Em toda a nossa formação socioespacial, a propriedade da terra e o respectivo título representaram não só um parâmetro de inteligibilidade econômica, mas também, que é um parâmetro que é valorizado pela gramática jurídica, mas também uma condição que se transporta para o próprio indivíduo proprietário, né, que passa a ser tomado por um sujeito de direitos com excelência de status qualificado de cidadania, né? E, de outro lado, como o Alan colocava aqui, né, a ausência de propriedade, a ausência dessa segurança proprietária, acaba por significar o interdito permanente de acesso a uma gama de direitos e condenar a esses grupos populacionais a existência no espaço submetida a uma condição de transitoriedade permanente, numa condição permanente de insegurança e de precariedade, né? Por isso eu quero dizer que muito mais do que uma mudança conceitual e de procedimentos jurídicos, administrativos e urbanísticos que de fato estão dados, a discussão da infraestrutura e da própria nova lei de regularização fundiária está inserida numa disputa de sentidos sobre a política fundiária brasileira, que perpassam necessariamente o porquê regularizar, que sentido faz regularizar, que interesses informam a regularização, e aí acho que o Alan deu muitas pistas dos grupos de interesse que incidem sobre essa formação legislativa, né? Que racionalidades acerca da atuação e da responsabilidade do Estado estão em jogo, né? Então, essa nova lei recoloca o Estado em que lugar, abre caminhos para que outros setores, né? E em que termos esses processos ocorrem, né? Longe de ter resposta para todas essas questões, e considerando que a dificuldade de ser a última a falar é que aqueles que me precederam já adiantaram questões com as quais eu concordo integralmente, né? Eu pensei em estruturar aqui a minha contribuição em três partes que eu acho que podem nos auxiliar a pensar, né? A primeira delas é tentar recuperar, pelo menos no tempo pós-redemocratização, que disputa de sentidos da política fundiária ocorreram, né? Que marcos a gente pode resgatar para identificar essas disputas de sentido da política fundiária, e a forma como esses períodos são emblemáticos no que diz respeito às racionalidades de Estado em disputa, né? Eu acho que essa é uma questão central para a gente debater. Num segundo momento, adentrar então a Lei 13.465, a nova lei, pensando especialmente nas implicações que ela traz para a implantação de infraestrutura essencial, né, que afinal de contas é o tema aqui da nossa fala. E num terceiro momento, responder ao convite do Dr. Alan, pensando nos possíveis parâmetros interpretativos e eventuais usos contra-hegemônicos dessa lei vigente, né? Bom, iniciando então, e aí, concordando com o professor Nelson, se a gente fosse retomar os sentidos em disputa da política fundiária a rigor, a gente retomaria a própria formação territorial no Brasil, né? Então, desde a lei das sesmarias, regime de posses, a lei de terra de 1850, a gente tem um contínuo de seletividade, de concentração fundiária que repercutem, como ele próprio colocou, até os dias de hoje, né?
Isso sem falar nas políticas fundiárias, se é que assim elas podem ser chamadas, do início das formações da cidade brasileira, então no início do século XX, em que as favelas, os cortiços eram tomados de maneira absolutamente higienista, criminalizante e com a política de remoções, né? Então, sem desconsiderar, mas não tomando esses pontos agora de imediato, eu queria partir da Constituição de 1988 e pensar em 4 momentos da nossa política que incidem de maneira importante sobre essa disputa de racionalidades acerca da questão fundiária, né? A primeira delas é a própria elaboração da Constituição e da política urbana constitucional, né? Que, como também o professor Nelson, que aliás é um agente desse processo todo, comentou, é fruto de mobilização da plataforma da reforma urbana, né? Que vai versar sobre a necessária gestão democrática das cidades, mas, sobretudo, sobre a necessária inclusão socioterritorial desses grupos populacionais dentro das nossas cidades, diminuindo o que então se dizia acerca das fronteiras entre a cidade legal e ilegal, formal e informal, né? Há, portanto, a inclusão da política urbana no título da ordem econômica e financeira, momento em que se assume um conflito distributivo intrínseco ao sistema capitalista, que ao mesmo tempo garante a salvaguarda do direito à propriedade privada e fortalece o papel do Estado como planejador e regulador das atividades do mercado, com vistas à consecução dos objetivos da República. E por aí me remeto à justiça social, valorização do trabalho, etc. Então, a própria política urbana incluída na Constituição se dá nessa dualidade, que é a dualidade do sistema capitalista, né? De um lado, a salvaguarda da propriedade, mas de outro, um Estado que tem por responsabilidade planejar e regular o mercado, com vistas a amortecer, de certa forma, o grau de exploração e permitir algum grau de ascensão à justiça social. Para fazer isso, a política urbana elegeu como objetivo a realização das funções sociais da cidade, conferir um caráter normativo à função social da propriedade, atrelada às orientações que viriam a ser previstas no plano diretor municipal, e estabeleceu instrumentos políticos jurídicos para sua indução, né? Veja-se aí a PELC, a uso capião especial urbano, dentre outros que viriam a ser complementados na sequência. Mais do que isso, e de maneira mais afeta ao nosso tema de debate, a política urbana constitucional avançou no sentido de matizar o caráter discricionário, justamente, das políticas de regularização fundiária que aconteciam no período anterior, apontando, e eu acho que esse é um sentido que também merece atenção, para a construção de um direito da população à regularização fundiária. Então, não mais como um ato discricionário do administrador, mas como um direito da população à regularização fundiária, que se fortalece na sequência com os princípios que viriam a ingressar no Estatuto das Cidades. É possível pensar, então, que esse primeiro momento, a racionalidade da política fundiária nesse momento, está orientada para a promoção da cidadania pela via da inclusão socioterritorial. Se a gente fosse sintetizar de maneira muito grosseira, esse é o procedimento, o processo jurídico-político que ocorre. Num segundo momento, nos anos 80, né, há um hiato normativo. A gente sabe que pós-promulgação da Constituição de 88 demorou-se a se elaborar uma legislação infraconstitucional que desse conta de especificar os capítulos da política urbana. E eu tenho, no entanto, um ascenso de experiências locais de regularização fundiária que já haviam começado nos anos 80, né? O professor deu o exemplo da implantação das EIs em Recife, também é o caso de Belo Horizonte, mas nos anos 90 há um ascenso dessas experiências locais, concomitantemente a elaborações normativas voltadas à localização dos serviços públicos nas parcerias público-privadas. Então, é dos anos 90 a elaboração da lei que vai desenhar, do ponto de vista do arranjo jurídico-institucional, a possibilidade de parcerias público-privadas para a prestação de serviços públicos. Há, então, um embrião neoliberal desses anos 90, no sentido do pensamento neoliberal aqui no Brasil, e, concomitantemente, uma certa resistência que ainda leva a cabo essa tentativa de inclusão cidadã
pela inclusão socioterritorial. E essas coisas, evidentemente, coexistem, porque a política não é monolítica, né? Então, há um campo de disputa ali nos anos 90, em que, de um lado, se diminui, num certo sentido que eu quero abordar depois, o tamanho do Estado, pelo menos no sentido de investimento direto das políticas sociais, mas, de outro, essas iniciativas locais ganham fôlego e ganham criatividade, e há que se conhecer aí o trabalho de inúmeros técnicos e planejadores que acreditavam nessa proposta de inclusão cidadã pela via do território. Um terceiro momento é que eu estou chamando aqui de primeira década dos anos 2000, evidentemente esse período não é tão cronológico assim, né? Então, nessa primeira década dos anos 2000, a gente pode pensar numa relativa consolidação do marco jurídico-institucional da política urbana. Então, Estatuto das Cidades em 2001, a criação do Ministério das Cidades, depois um locus institucional para a questão da regularização fundiária, até que em 2009 a gente chega à elaboração de uma lei de regularização fundiária propriamente dita, que é aquela mesma lei que vai tratar do Minha Casa Minha Vida. Então, ela trata, em parte, do Minha Casa Minha Vida, em parte, criando critérios específicos para a regularização fundiária, né? E é uma lei, essa de 2009, que avança em alguns sentidos, né? Ela tinha certas limitações que à época a gente já discutia, mas ela avança, primeiro, em dar à regularização fundiária o status de política pública, especialmente no sentido de regularização fundiária plena e sustentável. Então, ela vinculava as 4 dimensões, né? Jurídica, urbanística, ambiental e social, como um dever do Estado no momento da realização dessa política pública de regularização fundiária. É um desenho absolutamente avançado no que diz respeito às possibilidades da regularização fundiária, né? Em segundo lugar, é uma lei que se articula ao Estatuto da Cidade, então ela não desconsidera essa construção normativa prévia, ao contrário, ela dialoga com ela, e se preocupa, ainda que a gente saiba que na prática, né, a história tenha sido outra em várias situações, mas uma lei que se preocupa com a integração socioespacial dos espaços regularizados, né? Para além disso, amplia-se os instrumentos com destaque para a demarcação urbanística, que surge nesse momento, e para a legitimação de posse. São instrumentos que depois se tornam, em alguns casos com difícil aplicação, mas quando bem sucedidos, instrumentos potentes, ainda que para resistência, para não remoção, né? E, pensando nesses avanços da lei de 2009, há um tratamento de maneira diferenciada da regularização fundiária de interesse social, não com a imposição de critérios mais danosos, mais exigentes, mas ao contrário, entendendo que a regularização de interesse social serve a um fim, que é o direito à moradia das pessoas que não acessaram a sua moradia pela via da compra e venda no mercado. Então, esse bloco dos anos 2000, talvez tentando nessa síntese grosseira classificar, a gente pode dizer que foi um bloco de consolidação do marco jurídico institucional da regularização fundiária, né? Eu não excluo aqui nenhuma nuance política da aplicação disso, estou pensando do ponto de vista dos desenhos de racionalidade, né? Então, isso se dá até essa lei de 2009, né? E aí é possível a gente pensar numa quarta periodização, no período pós-impedimento da presidente Dilma em 2016, em que assume o vice-presidente, o presidente Michel Temer, em que a gente passa a ter uma série de desfazimentos das políticas construídas na década anterior. Isso não é novidade para nenhum de nós, né? No caso da política fundiária, esse desfazimento se dá com a medida provisória 759 de 2016, que é a medida provisória que deu origem à lei 13.465, que a gente está discutindo hoje, né? Mas que não se restringe à política fundiária, né? É preciso mencionar, por exemplo, a medida provisória 844 de 2018, que versa sobre saneamento e que coloca em risco seríssimo as empresas públicas de saneamento no Brasil, no sentido da sua absoluta possibilidade de privatização, se aprovada, né?
há um conjunto de medidas provisórias incidentes sobre o urbano que vão nessa racionalidade de desfazer esse marco anterior, né? E de prospectar um avanço da iniciativa privada na disputa do espaço urbano. E na disputa do espaço urbano do ponto de vista da terra, no nosso caso aqui da política fundiária, e no sentido dos serviços urbanos e dos nichos de mercado, em algumas outras questões setoriais. Né? No nosso caso da política fundiária, essa medida provisória que se transformou em lei desconstruiu o caráter de direito à regularização plena, que estava na elaboração anterior, se alinhando a uma perspectiva que prioriza a titulação em detrimento da sua articulação com as dimensões urbanísticas, ambientais e sociais. Né? Eu quero voltar a falar disso na sequência, mas fato é que essa prevalência da titulação como sentido da política de regularização fundiária ainda tem um efeito colateral, que é facilitar o ingresso direto da iniciativa privada, como eu dizia, como um mediador privilegiado nesses processos. E aí eu quero chamar a atenção para a existência de empresas privadas voltadas a esse ramo de mediação de regularização fundiária, algumas delas com atuação aqui em São Paulo, que atuam sob a fundamentação jurídica de casos que, em tese, suportariam desapropriação judicial, né? O professor Silvio comentava, mas que atuam metodologicamente sob a REURB, então elas indicam a REURB como o método, e aí, contratadas pelos proprietários, propõem um acordo aos moradores que muitas vezes teriam direito ao acesso à terra por outras vias, por exemplo, pela usucapião, por exemplo, por outros instrumentos jurídicos que estão hábeis a isso. Os moradores aderem a esse acordo é avalizado pelo Poder Público Municipal, homologado no Judiciário, e ele funciona basicamente da seguinte forma, né? Os moradores pagam o valor do lote, há uma fórmula que calcula, de acordo com a metragem, uma série de outras variáveis. Esse pagamento ocorre, do pagamento a empresa regularizadora é remunerada, evidentemente, o proprietário é remunerado, e cria-se um fundo, que no caso dos acordos que eu acessei é um fundo ínfimo de 7%, que é um fundo de urbanização. Todos aqueles que conhecem situações de ocupações irregulares sabem que 7% do montante, ainda que haja muitos imóveis, é insuficiente para o investimento público necessário para a capacitação de infraestrutura, correto? Então, na prática, o que se dá é a mediação privada, sem o acompanhamento da infraestrutura necessária, já que o aval do poder público não inclui um comprometimento do poder público com a provisão de infraestrutura, simplesmente o poder público avalia o acordo, e muitas vezes um enriquecimento ilícito do proprietário que já recebeu anteriormente, porque não raro essas ocupações tem situações em que a compra e venda se deu com o pagamento pelos moradores sem a transmissão e o loteamento adequado, né? Então, digo isso porque essa racionalidade que eu estou chamando aqui de uma racionalidade de aprofundamento das políticas urbanas neoliberais, que permite a agência desses atores e que nos localiza um pouco sobre essa disputa de racionalidades do que a gente está a falar aqui quando discute infraestrutura na nova lei de regularização fundiária. Correto? Antes de entrar na lei, eu acho que só tem duas observações importantes que eu gostaria de fazer sobre essa periodização, né? A primeira delas é que em todos os períodos, sem exceção, inclusive naqueles mais progressistas, em que se deu a aposta pela inclusão socioterritorial como uma medida cidadã, né? Todos os períodos foram marcados por ambiguidades, né? Não se pode esquecer, por exemplo, que ao mesmo tempo que a função social da propriedade ingressa no conteúdo constitucional da política urbana e posteriormente como princípio norteador do Estatuto das Cidades, incluem-se também instrumentos declaradamente voltados à realização dos interesses do mercado e da ampliação da acumulação pelo capital, né? As operações urbanas consorciadas talvez sejam o instrumento mais evidente disso, mas certamente não são os únicos, se modificam. Aqui em São Paulo a gente tem uma série de novos instrumentos que cumprem, talvez de maneira 2.0, esses mesmos objetivos, né? E o segundo ponto que eu queria destacar antes de entrar na lei é que há uma falsa compreensão, talvez, acerca do que significam as políticas urbanas neoliberais e qual o lugar do Estado nessas políticas urbanas neoliberais, né?
Essas políticas urbanas já gestadas na década de 90 e agudizadas no período atual. Não se trata da retirada do Estado, da minimização ou da flexibilização da sua capacidade regulatória, mas, ao contrário de um outro agenciamento regulatório, por meio do qual se minimizam os riscos dos agentes privados. A retirada se dá na arquitetura das políticas sociais e nos investimentos diretos para a consecução dos direitos fundamentais, mas o Estado é um ator essencial desse arranjo e segue sendo, normatizando, regulando, produzindo leis, como essas leis, por exemplo, que estamos hoje aqui a discutir, que criem instabilidade e segurança para a incidência do capital. Né? Estado capital, como tem chamado a professora Raquel Runic e outros colegas que têm discutido isso. Né? Então, diante desse pano de fundo, queria entrar na lei propriamente dita, né? E aí, assim, sem entrar no mérito das críticas que estão bem representadas nas ações de inconstitucionalidade, são 3 ações, como o Alan colocou, e 3 ações bastante bem fundamentadas, que apontam vícios formais e vícios materiais da legislação, com os quais eu compartilho integralmente. Né? Minha proposta é pensar na lei, no seu conteúdo substancial aqui, sobre a implantação da infraestrutura essencial por 2 chaves. Né? Primeira delas, o próprio Alan mencionou, né? Ela se dá de uma maneira sutil, mas bastante emblemática, com a mudança do nome dos espaços a serem regularizados, né? Do nome e da classificação. Então, eles passam a ser nominados de núcleos urbanos informais, em detrimento de assentamentos precários e assentamentos irregulares, que era a forma como tanto a legislação quanto o campo de estudos da área utilizava. Né? Vejam que essa mudança, né, quando a caracterização do núcleo urbano informal tem como enfoque a ausência de titulação, o que ela busca é justamente uma dimensão curativa relativa à titulação, não ao espaço, no sentido da sua qualidade habitacional. Né? Não há qualquer menção de caracterização de núcleos urbanos informais no que diz respeito às outras dimensões. É possível que haja a qualificação e a adequação jurídica e uma péssima condição urbanística. E esses espaços também merecem a incidência de regularização fundiária, não na dimensão jurídica, mas na dimensão urbanística. Né? A forma como a nova lei coloca indica a titulação como medida prioritária na gestão fundiária. Né? Numa perspectiva que está longe de ser nova também, mas que remonta ao modelo do economista peruano Hernando de Soto. Acredito que vários de nós já tenhamos ouvido falar, né? Hernando de Soto defendeu a hegemonia da titulação massiva, defendeu a titulação dessas ocupações como a forma de se realizar a regularização fundiária, isso lá nos idos dos anos 2000, e a argumentação do Hernando de Soto era justamente de que nessas ocupações, as pessoas que lá residiam, eles tinham um ativo importante, que uma vez não convertido em propriedade, se colocava como um capital morto. Né? Então, as pessoas estavam no território, potencialmente ali existe terra conversível em ativo, mas que é preciso tornar inteligível esse ativo por meio da propriedade. E que uma vez, portanto, realizada a titulação massiva, esse capital morto se torna ativo, e aí as outras dimensões, por exemplo, implantação de infraestrutura, vão se realizar a partir de um crescimento econômico que essas pessoas vão ter na medida em que se tornam proprietárias. Percebe? Então, a atuação do Estado na perspectiva do Hernando de Soto, e ele descreveu isso num livro que se chama O Mistério do Capital, se dá justamente na conversão dessa terra informal em propriedade, daí a formulação de um ativo, e a partir desse ativo dentro da economia, né, seja por meio de financiamento, seja por meio de acesso a crédito, etc., seja por meio de um aumento de renda, vai possibilitar a qualificação dos espaços. Então, o mercado vai viabilizar a implantação de infraestrutura nesses lugares. Né? O Banco Mundial de saída apoiava a posição do de Soto, reviu a posição, né? Mudou de posicionamento, já que muitos dados contra-argumentam essa lógica que, repito,
inspira a nossa legislação atual, né? Primeiro, porque inexistem evidências que demonstrem os resultados econômicos dos programas de titulação. Então, a ideia de que o sujeito se torna proprietário e que, a partir dessa condição proprietária, imediatamente eu tenho um ascenso econômico que possibilite, por exemplo, a provisão de infra, não existem experiências relatadas que indiquem esse gap de causalidade, né? Em segundo lugar, porque em vários locais a presença de título teve pouco impacto no acesso ao crédito formal por parte dos pobres. Então, a ideia de que só o título de propriedade vai me permitir uma garantia real, considerando hoje, e aí talvez a doutora Estela tenha até mais dados do que eu para pensar isso, né? Que hoje o acesso ao crédito depende muito da renda do sujeito, né? Então, dependendo da forma de crédito, só existir uma garantia real não me faz acessar o dinheiro, né? Coloca abaixo também a ideia de que titular resolve, em alguma medida, essa situação, né? O terceiro contra-argumento, para mim, é o argumento mais importante, porque a melhor opinião que coaduna com a titulação massiva, na minha opinião, é aquela que vai dizer a titulação massiva garante algum grau de segurança legal da posse às pessoas que lá estão. E que, pelo menos, elas, ainda que não estejam nas condições de habitabilidade adequadas, nas condições de infra adequadas, elas não serão removidas, né? E aí também existem inúmeros estudos que vão indicar que segurança legal da posse e propriedade nem sempre caminham juntas. Que essa percepção de se estar seguro, ou seja, de não estar ameaçado de remoção, ela tem a ver com critérios políticos, culturais, de permanência, que nem sempre perpassam pela propriedade. Ao contrário, tem-se também alguns estudos bastante recentes nessa perspectiva da terra e da moradia financiarizadas, que dão conta de situações de regularização fundiária que impulsionaram ciclos de remoção, né? Sobretudo essas fundadas na titulação como pilar estruturante. E por último, acho que é algo que é mais sensível, que por terem se limitado a um registro patrimonial, né, sem que investimentos em infraestrutura, em serviços, em regularização administrativa ocorressem, esses espaços continuaram apartados, por assim dizer, de um acesso adequado à malha urbana e ao resto da cidade, né? Então, não resolve o déficit de qualidade urbanística, que é também uma das vocações da regularização fundiária. De modo que separar titulação de infraestrutura é uma diretiva que vem na lei e que me parece já comprovadamente falida em experiências que tomaram essa diretriz como ponto de partida. No que diz respeito especialmente à amarração urbanística, física, da provisão de infraestrutura essencial, a nova legislação, ela continua reafirmando a existência. Então, não é que isso não aparece na lei, que só se fala de titulação, né? Se menciona a necessidade de um projeto de regularização fundiária, se menciona a necessidade de um projeto urbanístico, né? Se indica, inclusive, um conteúdo mínimo de ambos, né? Colocando-se como infraestrutura essencial os componentes de abastecimento de água potável, coletivo ou individual, sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, coletivo ou individual, rede de energia elétrica, soluções de drenagem e eventuais outros equipamentos que sejam definidos pelo poder público municipal ou distrital. Mais ainda, em se tratando de REURB-S, a lei reafirma a responsabilidade do poder público no provimento da infraestrutura essencial, estabelecendo que a emissão da certidão de regularização fundiária demanda aprovação prévia tanto do projeto de regularização fundiária quanto do termo de compromisso em relação à sua execução. No entanto, né, e eu acho que o no entanto é que justifica um pouco a minha fala anterior sobre a prevalência da titulação, né? No entanto, se flexibiliza a ideia de projeto integral, então um projeto que considere na totalidade a área a ser regularizada,
porque permite a aprovação em etapas, né? Então, é possível, dentro de uma mesma área ser regularizada, realizar essa regularização por frações do território, né? Permitindo a execução das obras antes, durante ou depois da regularização. E aí eu acho que é onde a gente perde mesmo, né, a ideia de regularização fundiária plena, que só se finalizava quando encerrados os procedimentos urbanísticos, as intervenções urbanísticas necessárias, né? Então, se desvincula a titulação da execução das obras, né?